energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura. E na aula de hoje vamos falar sobre ETA, Estação de Tratamento de Água. Um assunto que não cai no Enem, despenca, tá bom? Mas antes disso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho. E toca a vinheta! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galera! Para mais uma aula então, tá? Onde nós falaremos sobre estação de tratamento de água. É o famoso ETA, tá? Esse assunto cai demais aí no Enem e nos vestibulares. Por quê, Motinha? Porque é um assunto relacionado a meio ambiente e tem muito assunto sobre processos de separação de misturas. Então fique por dentro, vamos embora! Olha só, galera, como que nós vamos rolar com essa aula aqui? Eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Sobre a estação de tratamento de água, um vídeo muito bacana, muito legal. Eu vou acompanhando com vocês esse vídeo e em seguida eu vou apresentar um outro slide aí, onde eu vou comentar passo a passo cada fase do tratamento e vou pontuar os detalhes, as reações, tá? Que vocês precisam saber aí para poder mandar bem nas provas. Então vamos embora lá, tá? Vou tocar o vídeo e vou acompanhando aí com vocês. Preste atenção nos desenhos, tá? Em todo o contexto aí de uma estação de tratamento de água. Vamos embora? Então olha só, primeiro começa com a captação. Então a água que usamos para mais diversas atividades no nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos, é captada de rios, lagos, represas por meio de bombas. Então a captação se faz por meio de bombas. Essa água vem com folhas, galhos, bactérias e muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro e cor, ela passa por processos de limpeza, que dura cerca de 3 horas. Então tá mostrando aqui o seguinte, uma água turva, né, suja, cheio de outras coisas aí. Essa água vai seguir pelas adutoras, tá? Então dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada para grossas tubulações, chamadas de adutoras, para as estações de tratamento de água, que é conhecido como ETA, Estação de Tratamento de Água. Então a água é, portanto, bombeada aí. Caso existam morros, né, e outros obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear a água para cima. Então olha lá. Então nós temos aqui o que? A bacia de tranquilização. Então ao chegar à ETA, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função é o quê? Reduzir a velocidade da água. E isso aqui não é uma rede de vôlei, viu? Não é uma rede de vôlei. Então na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades, são grades, que retém os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos, árvores e até mesmo peixes. Então isso aqui é para gradear, processo de gradeamento ou gradiação. Ainda nesse tanque, né, na bacia de tranquilização, dosadores jogam cloro para matar os vírus, bactérias e outros micro-organismos e também dissolver metais presentes na água. Então processo chamado de cloração ou pré-cloração. Já na floculação, na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse processo serve para desestabilizar as partículas de sujeira. Na floculação, né, nos tanques de floculação, motores agitam a água em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas suspensas, formando os flocos maiores, daí o nome de floculação, beleza? Floculação. Então tá aqui mostrando aqui as pares. Na decantação, tá, do tanque de floculação, a água segue para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Esse é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte de suas impurezas sólidas. Então no tanque de decantação é o tanque onde vai cair a maior parte da sujeira.
Então no tanque de decantação é onde nós vamos ter o quê? A maior parte da retirada aí da sujeira. Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo do tanque. A cada 2 horas, em média, essa sujeira é bombeada para fora do canal aí, indo para o esgoto. Então tá aqui mostrando aí as pás. Na filtragem, canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície que segue para filtros verticais. Então decantou, a água por cima vai seguir para onde? Para filtração. Vamos embora. Esses filtros são formados por camada de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou na fase de decantação fica aprisionada nos filtros. Então, retirou boa parte da sujeira, a maior parte. Aquilo que não foi retirado vai sair agora no processo de filtração. A vida útil dos filtros é em torno de 20 a 30 horas, tá? Depois disso, ele é retrolavado. Então, utilizou aí, passou 20 a 30 horas, faz a retrolavagem desses filtros para retirar as sujeiras e poder utilizá-los novamente. Calma aí, vamos tirar a cabecinha de motinha daqui, vamos jogar motinha para cá para cima. Então vai lá. Então o que é que nós temos aí? Depois da filtragem, o tratamento está quase finalizado. Na última etapa, a água passa por 3 processos distintos: cloração, alcalinização e floculação. E fluoretação, perdão. Tá aqui, cloro, cal e flúor. Para que serve isso? Vamos embora ver aí para que serve cada coisinha dessa aí. Toca aí. Cloração. A adição de cloro nessa etapa serve para manter um teor residual do produto cloro, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças, até chegar na casa dos consumidores. Então, uma coisa foi o primeiro cloro adicionado, agora é para outro motivo, que é esse aí. Que mais? Vamos embora. Alcalinização, adição de cal, tá? É feita com a adição de cal, que serve para evitar a corrosão dos canos no processo de abastecimento. Então adiciona-se cal agora para evitar a corrosão das tubulações. E a fluoretação, que é a adição de flúor, que serve para quê? Prevenir cáries na população. Segurou, cadê? Sai daí, motinha. Volta para cá, motinha. Sai daí. Então vai lá. Distribuição. Finalmente a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à estação de tratamento de água. Então tá aí o reservatório. Essa água do reservatório, ela é levada para outras caixas grandes, né? Caixas d'água. Então, em seguida, ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, onde ela é o quê? Distribuída aí para a população. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Diz que é, né? Embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando houver infiltrações ou rompimento. E também nas caixas d'água dos próprios prédios e residências, tá? Pode ocorrer contaminação da água. Por isso, é indicado usar filtro lá na sua casa aí, antes de você consumir essa água dita tratada, porque pode estar contaminada em função da sua passagem pelas tubulações ou mal limpeza, né, da caixa d'água. Tá aí o mérito a essas pessoas que fizeram essa animação. E agora vamos para os detalhes de cada etapa. Motinha encosta para cá. Vamos embora lá. Então vamos embora, galera. Olha só. Então esse desenho aqui, ó, é um desenho que está no site da Copasa. A Copasa é a empresa responsável por tratar a água aqui na minha cidade, né? No estado de Minas Gerais. Então, como foi dito no videozinho, só recapitulando, a água foi captada, aí ela passa pela casa de química, onde recebe cal, coagulante e cloro. Não tem cloro aqui, mas recebe cloro. Vamos seguir daqui a pouquinho aí esses processos passo a passo. Então é misturado, isso aí vai para o processo de floculação. Nessa mistura aqui
vai ser formado os coágulos, né? Que é o processo de coagulação, floculação, depois a decantação, a filtração e por fim a adição do cloro, cal, flúor, reservatório e distribui a água aí para a população. O que acontece na cloração, na pré-cloração? Vamos lá. Aqui, galera, eu vou adicionar cloro gasoso, ou eu posso adicionar hipoclorito de sódio, ou dióxido de cloro, ou hipoclorito de cálcio. São as principais substâncias utilizadas aí no processo de pré-cloração e também na cloração, tá? Normalmente, vocês irão encontrar nas literaturas, né, falando sobre adição de cloro, inclusive nas provas. Adição de cloro. Esse cloro ele pode ser gasoso ou pode ser essas outras substâncias aí. Mota, preciso saber o nome dessas substâncias e as suas fórmulas? Precisa. É muito importante saber o nome e as suas fórmulas. Mas vai ter uma matéria chamada compostos inorgânicos, reações inorgânicas, que a gente vai aprender a nomenclatura desses compostos, como dar nome e como dar as fórmulas, olhando somente pro nome, tá bom? Então, beleza. Para que serve a adição de cloro nessa etapa? Para precipitar metais como ferro e manganês dissolvidos. Alguns metais podem estar dissolvidos na água. Metal dissolvido na água vai estar na sua forma iônica. Porque se tivesse na sua forma metálica, seria facilmente retirado no processo de decantação ou de filtração. Mas se esse metal estiver dissolvido, ele vai estar na forma de íons. E ele vai passar pelo processo de filtração e decantação. Ele não fica retido. Por isso, o que eu tenho que fazer? Pegar esse menininho, esse metalzinho que está na forma de íons e fazê-lo precipitar. Virar, por exemplo, um sal. Um sal o quê? Insolúvel. De modo que ele fica o quê? Aprisionado no processo da decantação ou no processo de filtração. Outro motivo da adição de cloro aqui é oxidar, destruir a matéria orgânica e micro-organismos. Então, na pré-cloração, para que eu adiciono cloro? Para precipitar alguns metais, para destruir matéria orgânica pelo processo de oxidação, né? Oxidação, degradação, destruição, e para matar alguns micro-organismos patogênicos. Mota, toda matéria orgânica ela é degradada? Não. Existem alguns compostos que são chamados de compostos recalcitrantes. Coloca para mim aí, #OBS. #OBS. Anota aí. Anota aí. Compostos recalcitrantes. Compostos recalcitrantes são substâncias difíceis de serem degradadas. Então são substâncias difíceis de serem degradadas. Mota, dê exemplo para nós aí de substâncias recalcitrantes. Alguns pesticidas, herbicidas, inseticidas, fármacos. Como assim fármacos? Remédio. Remédio que é dado tanto para ser humano quanto para animais. Então, esses fármacos, inseticidas, pesticidas, eles podem, através da chuva, serem o quê? Levados para o rio ou para lençóis freáticos. Processo conhecido como lixiviação. Tá? Então a água da chuva vem e lava, carrega esses fármacos. Processo chamado de quê? Lixiviação. Então esses fármacos vão para o corpo d'água. Lá no rio, chega na estação de tratamento de água. Trata a água, mas esses fármacos não são degradados. Eles vão para as nossas residências. Pera aí, Motinha. Você endoidou? Não, não endoidei. Não, pera aí, ó. Você está falando então que é possível que nós estejamos tomando água com remédio? Yes, gafanhoto! Isso mesmo!
Tá ficando maluco, Mota? Não tô ficando maluco, não. Inclusive, a minha pesquisa de mestrado foi justamente nessa área. Eu trabalhei justamente com a produção de um catalisador, tá? Um eletrocatalisador para degradar esses materiais que não são degradados no processo convencional aí de tratamento de água. Inclusive, era para ter gerado uma patente a minha pesquisa. Só que o meu pesquisador lá, ele ficou meio chateado com a faculdade e não quis mexer com isso. Mas olha só, só para vocês terem ideia, gente, anticoncepcional, dependendo de qual for o anticoncepcional, ele é recalcitrante. Então muitas mulheres têm bebido água desde criança, água com anticoncepcional. Por isso que tem uma incidência muito grande de dificuldade das mulheres engravidarem. Tem uma ligação com isso, Mota? Tem uma ligação com isso. Tem pesquisas que comprovaram que peixes machos viraram peixes fêmeas devido à presença de algumas substâncias recalcitrantes. Então, inúmeros tipos de substâncias recalcitrantes são encontrados na água em concentração muito pequena. Nanogramas por litro, miligramas por litro. Muito pouco, mas pode causar danos à saúde humana. Porém, isso não vira um alarde, porque pode o quê? Pirar a população. Mas isso é um fato real. Autoincidência de câncer. Tem estudos comprovando essa relação. Muitas substâncias encontradas na água que pode estar provocando câncer nas pessoas, beleza? Então já fique sabendo sobre isso aí, inclusive isso já caiu em provas de Enem e vestibulares, falando sobre essas substâncias recalcitrantes, tá bom? Mota, mas como é que eu consigo tratar então, destruir esses poluentes recalcitrantes? Olha só, nós temos basicamente dois tipos de tratamento para destruir matéria orgânica. Ou é processo biológico ou é processo químico. Processo biológico, o micro-organismo vai lá e come a matéria orgânica. Processo químico, você vai jogar substâncias químicas que vão oxidar essa matéria orgânica, que vai destruir essa matéria orgânica. Um dos oxidantes mais fortes que nós temos são os radicais OH. Radicais OH, tá? Radicais hidroxilas. Esses radicais são o bicho da goiaba para destruir compostos orgânicos, para oxidar. O processo que usa esses radicais OH são chamados de processos oxidativos avançados. POA. Processos oxidativos avançados. A minha pesquisa de mestrado foi sobre o POAI, Processos Oxidativos Avançados Eletroquímicos. Beleza? Foi um mestrado massa demais, galera. Eu aprendi muito, foi muito doido, tá? Top demais. Que acabou gerando aí, graças a Deus aí, 3 artigos, né? Com qualificação top, tá? Não sei se vocês entendem sobre isso, acredito que não. Mas revista, né? Qualificada em qualis A1, B1 e B2. Então foi coisa massa. Então bora, vamos seguir. Então beleza, então peraí. Pré-cloração serve para quê? Precipitar metais, oxidar matéria orgânica e matar micro-organismo. Pré-alcalinização, adição de cal, óxido de cálcio, CaO, também chamado de cal viva ou cal virgem. Ou eu posso adicionar hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica. Que serve para quê? Para adequar o pH para a próxima etapa, que é a etapa de coagulação. Então, na etapa de coagulação, nós vamos adicionar coagulantes. Quais coagulantes, Mota? Os mais comuns: sulfato de alumínio e cloreto férrico. Então tá aqui a fórmula: Al2SO43, sulfato de alumínio e cloreto férrico, FeCl3. O que acontece quando eu adiciono sulfato de alumínio ou cloreto férrico na água, principalmente quando a água está básica? Lembra que eu fiz a correção do pH aqui, ó? Eu adicionei cal. O que vai acontecer? Vai produzir óxido de alumínio
e óxido de ferro 3, que são colóides. É um gelzinho. Esse colóide é o coágulo. O que esse coágulo faz? Ele vai aderir particulados sólidos que estão dispersos na água e vai formar uns flocos maiores para facilitar o processo de decantação. Então eu vou ter o processo de coagulação. Detalhe importante, a agitação aqui é rápida, viu? É uma mistura rápida, tá? Para homogeneizar bem aí os reagentes. Depois, esses coágulos vêm para unidade de floculação, onde vai formar o quê? Flocos grandes. Aqui, galera, a agitação já é lenta. Você acredita que já caiu isso de prova? Pediu para marcar a alternativa correta lá e falava, no processo de coagulação, tipo assim, processo de coagulação com agitação rápida. Se o menino soubesse que a agitação era rápida, ele errava. Tá? Então, que doideira. Tô te informando isso aí, já fica esperto. Aqui mistura rápido. Aqui tem que ser lento. Por que aqui tem que ser lento? Para dar tempo de quê? De formar os flocos maiores para decantação. Então aqui vai formando os flocão e vai decantando. E aí você percebe que quando eu adiciono o sulfato de alumínio ou o cloreto férrico, há uma produção de ácido. Olha só. Ácido sulfúrico e ácido clorídrico. Olha só, faltou o L aqui, ó. Onde é que o L foi parar aqui, ó? Olha o L, é HCl aquoso, tá? O L deveria estar aqui, mas tudo bem. Esse ácido, galera, esses ácidos em água, eles estão, na verdade, dissociados. H+, SO4 2-, H+, Cl-. Repare que o meio vai ficar o quê? Acidificado. Não é bom deixar a água acidificada. Por quê, Motinha? Água com pH abaixo de 7 promove corrosão dos metais, da tubulação, por exemplo. Você vai perceber que lá no final do tratamento a gente vai adicionar de novo cal. Ó. A gente adiciona de novo cal. Essa cal aqui já vai ser adicionada para quê? Para aumentar o pH da água com o intuito de evitar a corrosão das tubulações, tá bom? Então, passado a coagulação, foi para floculação, em seguida a decantação. Na decantação, a maior parte da sujeira vai para o fundo. É onde a gente consegue remover a maior parte da sujeira. E aí, pás rotatórias vão girar e tirar essa sujeira, jogando ela para o esgoto. Aquilo que não foi retirado de particulados sólidos vai passar pelo filtro, tá bom? Nesse filtro, nós falamos que tem aqui o quê? Carvão ativado. Nós já comentamos sobre a importância e o que o carvão ativado faz. O carvão ativado, ele vai o quê? Adsorver particulados, por exemplo, mal cheirosos ou tóxicos. Galera, quando a gente adiciona cloro na água, acontece algo muito perigoso. Eu preciso controlar muito bem a quantidade de cloro que eu adiciono, porque esses cloros podem reagir com os compostos orgânicos e produzir o que nós chamamos de compostos organoclorados. De novo, compostos organoclorados. O que são compostos organoclorados, Motinha? São compostos orgânicos que contêm cloro. E o que tem isso a ver? São substâncias tóxicas, meu filho, tá? São substâncias tóxicas que podem prejudicar a nossa saúde. Então, o processo de adição de cloro tem que ser muito bem dosado aí, tá? Para evitar a produção. Mas pode acontecer a produção aí desses compostos organoclorados, tá beleza? E aí, o carvão ativado, ele consegue reter, adsorver esses compostos organoclorados. Beleza, passou pela filtração, aí nós temos a pós-alcalinização. Gente, deixar o meio alcalinizado significa deixar o meio básico, com o pH acima de 7. Deixar o meio acidificado é deixá-lo com o pH abaixo de 7, considerando aí uma temperatura normal de 25 graus Celsius. Então, a adição de cal agora é para corrigir
o pH a fim de evitar o quê? Corrosão das tubulações. Quando eu adiciono óxido de cálcio em água, reage e forma o hidróxido de cálcio, que também é chamado de cal hidratada. Cal hidratada. Próximo passo, adição de cloro, que agora já é o processo de desinfecção. Adição de cloro para eliminar micro-organismos patogênicos e para deixar resíduos de cloro na água, para garantir que esses micro-organismos vão ser eliminados. E o que acontece quando eu adiciono cloro na água? O cloro reage com a água, formando ácido hipocloroso. Motinha, tem que saber o nome e a fórmula desses meninos? Tem. E é muito simples, é muito fácil. E vai ficar mais fácil ainda quando a gente aprender nomenclatura. Esse ácido hipocloroso e ácido clorídrico. O ácido hipocloroso, ele é que é o bichão. O altamente oxidante. É ele que é o cara que vai matar os micro-organismos. Já caiu de prova, tá? Falando sobre quem é a substância que é o oxidante dos micro-organismos. É o ácido hipocloroso. Só que esse ácido hipocloroso em água, ele o quê? Ioniza. Virando o íon hidrônio, H3O+. Eu poderia escrever simplesmente H+, tá bom? Mas o H3O+ é chamado de íon hidrônio. E esse ânion, ClO-, que é o ânion hipocloroso. Esse ânion hipocloroso, ele também é um oxidante. Mas o HClO, ele é mais oxidante do que esse aqui. E por fim, o processo de fluoretação, que é a adição de ácido fluorídrico ou fluossilicato de sódio, que serve para evitar a cárie dentária. Beleza? Então, galera, revise essa aula, estude bastante aí esse assunto, porque isso cai demais de prova. E uma questão sobre esse assunto tem que ser questão garantida aí para vocês, beleza? Então, revise a matéria, revise os detalhes que eu acabei de fazer, de falar. E para a próxima aula, nós vamos falar aí sobre estação de tratamento de esgoto. Vão ser mais 2 aulas para frente sobre assuntos aqui. Estação de tratamento de esgoto e depois eu falarei sobre os parâmetros químicos de qualidade da água. Show de bola, galera! Toca o som, aumente o som, Matia! Energia, energia, energia é química pura. Deus abençoe o estudo de vocês. Valeu! Beijo no coração, até mais! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.